Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar Alma capítulo 14. Mas antes, deixa eu dar o anúncio. É hoje a abertura do chamado da Carol, tá bom? Vai ser hoje às 21 horas, tá bom? Então estão todos convidados, vai ser uma live. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo e no topo dos comentários o convite para a live, tá bom? 21 horas, pode entrar que a gente vai iniciar. Eu tô planejando aí uma live de 15 minutos, 10 minutos aí, tá bom? Então vai ser uma coisa rapidinha, só ela ler o chamado dela. Tem bastante gente na torcida aí, né? Nós também estamos na maior felicidade aqui, né? Ela fez aqui vários cartazinhos, né? Sister Claudiano, para colar nas bexigas, vou colocar lá no peito dela. Então vocês estão convidados aí para live hoje às 21 horas, tá bom? Do anúncio para onde a Carol vai. Vamos ler o chamado missionário dela. Vamos lá para a lição de hoje, Alma capítulo 14. Vou tentar fazer o capítulo inteiro aqui, tá bom? Abreviando algumas partes aqui, resumindo. Bom, então Alma e Amaleque pregaram na cidade de Amonia. E no começo do versículo 1 aqui do capítulo 13, compartilha que muitos acreditaram e começaram a verificar as escrituras para conferir aquilo que eles estavam ensinando. E muitos se converteram, tá bom? Mas houve um número maior ainda de pessoas que não acreditaram e que queriam a destruição de Alma e Amaleque. Então, eles haviam dito que Alma e Amaleque haviam ultrajado a lei e desrespeitado os advogados ali, né? Endossando, né, o que Zizirão tinha dito anteriormente a eles aqui. Então, eles pegam Alma e Amaleque e amarram eles, tá bom? E aqui agora vai começar um martírio, tá bom? Eles vão matar aqueles que acreditaram nas palavras de Alma e Amaleque. A princípio, eles expulsaram para que eles pudessem condenar Alma e Amaleque. Tiraram todos que apoiavam Alma e Amaleque do meio deles, né? Mas o restante eles vão então matar. Vamos ler aqui o versículo 5, né? Acompanhando essa narrativa aqui, ó. E o povo apresentou-se para testemunhar contra eles e testificar que havia ultrajado a lei e os advogados e juízes da terra. E também todo o povo estava na terra. E também testificaram não existir mais de um Deus, e que ele enviaria seu filho entre o povo, mas não o salvaria. E o povo testificou muitas outras coisas semelhantes contra Alma e Amaleque. E isso foi feito na presença do juiz supremo da terra. Então a gente observa aqui que eles mudaram as palavras de Alma e Amaleque para condená-los. Isso é falso testemunho. Hoje em dia tem muita reportagem, né, que é só o corte, coloca só aquela parte da voz da pessoa, faz um corte e faz uma outra edição querendo colocar que a pessoa fez outra coisa, né? Então, na verdade aqui o convite de Alma e Amaleque é para que eles se arrependessem, para que eles entrassem no descanso do Senhor, para que eles herdassem a vida eterna. Porém, ao invés de arrepender-se, eles ficam arrumando desculpas para continuarem seus pecados. Então aqui eles querem condenar Alma e Amaleque. Então eles amarram ele aqui, tá bom? Por eles estarem usando as mesmas palavras do advogado Zizirão, aliás, que no meio deles era um dos mais inteligentes ali, né? É citado aqui nas escrituras. Mas veja só o que acontece, né? Zizirão começa a ficar atormentado, porque o próprio Zizirão se convenceu do poder de Deus e viu que estava errado. E agora ele vai tentar, né, defender Alma e Amaleque. Primeiro ele se sente ali atormentado pelo que ele havia feito. Versículo 6. E aconteceu que Zizirão ficou assombrado com as palavras que havia sido dita. Por quê? Porque ele mesmo havia dito aquelas palavras, então ele estava assombrado, né? Que as palavras que ele disse o povo estava usando agora para condenar Alma e Amaleque, dizendo que eles haviam ultrajado os advogados, juízes, né? E havia desrespeitado a lei. E ele também conhecia a cegueira e a mente deles, e que ele próprio havia causado com as palavras mentirosas. E sua alma começou a sentir-se atormentada pela consciência da própria culpa. Sim, começou a ser envolvido pelas penas do inferno. Então Zizirão, nesse sentimento aqui, agora ele começa a defender Alma e Amaleque. Diz aqui, ó, versículo 7 em diante. E aconteceu que começou a clamar ao povo, dizendo: Eis que eu sou o culpado, e estes homens são imaculados perante Deus. E começou a interceder por eles daquele momento em diante. Mas eles o insultaram, dizendo:
eis que está possuído pelo diabo, e cuspiram nele e afastaram-lhe do meio deles, como também todos os que acreditavam na palavra que haviam sido dita por Alma e Amaleque, e afastaram e enviaram homens para apredejá-los. Então veja, né, que a partir do momento que Zíziron começou a defender a Alma e Amaleque, agora ele estava com demônio, né? Essa era a acusação aqui. E expulsaram todos, né, que estavam ali junto com Zíziron, que apoiaram a Alma e Amaleque, que acreditaram nas palavras. Para quê? Para condenar a Alma e Amaleque, tá bom? E aqui, continuando no versículo 8, e reuniram suas esposas, seus filhos, que acreditaram nas palavras de Alma e Amaleque, sido enviados a acreditar na palavra de Deus. Foram atirados ao fogo. Também levaram os seus registros, que continham as santas escrituras, e jogaram-os igualmente no fogo, para que fossem queimados e destruídos pelo fogo. E aconteceu que levaram Alma e Amaleque ao lugar do martírio, para testemunhar a destruição dos que eram consumidos pelo fogo. E quando viu o sofrimento das mulheres, crianças que eram consumidos pelo fogo, Amaleque também sofreu e disse: como podemos testemunhar essa cena horrível? Estendemos, pois, a mão e exercemos o poder de Deus, que está em nós, e salvemo-los da chama. Então, ao ver, né, o grande martírio ali, Amaleque, ele fica assombrado, e sabendo que tinha o poder do sacerdócio, falou: por que a gente não estende a mão e impede isso, né, para salvá-los da chama, né, do fogo ali? Mas Alma, ele não vai querer. Inclusive eu peguei duas frases, porque o Senhor, Alma, ele vai compartilhar que o Senhor está recebendo essas pessoas para si. Então não é uma tragédia essas pessoas morrer. Na nossa mente, né, é horrível, porque eles acreditaram em Deus e agora estão sendo martirizados, estão sendo mortos. Mas não existe tragédia na morte, existe tragédia no pecado. Peguei algumas falas aqui, ó. Essa aqui é do Albert Schweitzer. Diz assim: a tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é o que morre dentro do homem, quando ele ainda está vivo, né? E também tem lá no livro do Spencer W. Kimball, na vida, né, do Spencer W. Kimball, a seguinte frase que eu gostei, ó: mas no Evangelho ensinamos que não há tragédia na morte, apenas no pecado. Bem-aventurados os que morrerem no Senhor. E aí tem a escritura de Doutrina e Convênio 63, do 49 em diante. Vou ler só o 49, que diz assim, ó: sim, bem-aventurados os que morrerem no Senhor daqui em diante. Pois quando o Senhor vier e as coisas velhas passarem, todas as coisas tornar-se-ão novas. E eles se levantarão dentre os mortos, e não mais morrerão. E na cidade santa receberão uma herança perante o Senhor. Está falando do milênio aqui, né? Então, não há tragédia na morte. A tragédia está no pecado. É mais importante, né, como um homem vive, como nós vivemos, do que como nós morremos, tá bom? Todos nós nos encontraremos com Deus. Versículo 11, então a Alma explica para Amaleque por que eles não podem estender a mão. A princípio, porque o Senhor constrangiu a Alma. Não era isso o desejo do Senhor. Tá bom? Ele explica aqui, ó, versículo 11 em diante. Alma, porém, disse: o Espírito constrange-me a não estender a mão, porque eis que o Senhor recebe para si em glória. Aqueles que estavam morrendo, queimados pelo fogo, estavam sendo recebidos pelo Senhor em glória. E permite que ele faça isso, que eles façam isso, ou seja, que o povo lhe faça isso segundo a dureza de seu coração, para que os julgamentos que de sua cólera submeter-se e sejam justos, e o sangue dos inocentes servirá de testemunho contra eles, sim, e clamará fortemente contra eles no último dia. Aqui a Alma está falando duas coisas ao mesmo tempo. Olha, o Senhor está recebendo essas pessoas em glória, em salvação, que eles estão morrendo em prol do Evangelho, porque acreditaram em Cristo. E por outro lado, o martírio deles também serve de testemunho contra essas pessoas, que essa cidade vai ser destruída. Ele continua: e então Amaleque disse à Alma: eis que talvez também nos queime. E disse-lhe: faça segundo a vontade do Senhor. Nossa obra, porém, não está terminada, portanto não nos queimarão, né? É interessante ver a percepção aqui, né, de Alma, né, como líder, como ele tem a percepção do Evangelho. Amaleque, né, com um bom coração ali, ainda, né, como
voltando para a igreja, agora ele está ainda com a mente voltada, né, para outras coisas, mas aqui a alma explica realmente como que funciona, né, na mente do Senhor. Versículo 14. Ora, aconteceu que depois de consumido os corpos dos que foram atirados ao fogo, assim como os registros que foram lançados com eles, o juiz supremo da terra aproximou-se de Alma e Amaleque, que estavam amarrados, e esbofetearam no rosto e disse-me: podeis agora presenciar e pregareis outra vez que a este povo que eles serão lançados num fogo, no lago de fogo e enxofre, né? Então eles estão questionando aqui Alma e Amaleque, batendo no rosto, prenderam ele, amarraram. Eles vão passar por muitos desafios aqui, tá bom? O versículo 15 diz: pois vedes que não tendes poder para salvar aqueles que foram lançados no fogo, nem salvou-os Deus de serem da sua fé. E os juízes os bofetearam novamente e perguntou-lhe: que tendes a dizer? E esses juízes pertenciam à fé de Neor, e que haviam matado Gideão. Então todos esses juízes pertenciam àquela seita dos Neores, e por isso eles estavam destruindo aqueles que acreditavam na verdadeira religião aqui. Eu acho que por conta do tempo, o tempo para mim entrar no trabalho aqui, né? Tá faltando poucos minutos aqui. Então vou finalizar com o versículo 17 e amanhã a gente continua a partir do versículo 18 aqui a mensagem, tá bom? Então o versículo 17 diz assim: e aconteceu que Alma e Amaleque nada lhe responderam, e esbofetearam novamente, e entregou-os ao oficial para serem lançados na prisão. Bom, a partir de amanhã a gente continua do versículo 17 em diante aqui, mas lembrando que o sofrimento aqui foi grande, tá bom? Eles passaram ali na prisão cerca de 3 meses prisioneiros. Então as coisas não é rápido, eles vão ser libertados sim, mas muitas vezes a gente tem que passar por grandes desafios, tá bom? Então aqui mostra que os juízes e os advogados estavam esbofeteando ele no rosto, tá bom? Isso me lembra no livro de Atos, capítulo 23, versículo 1 em diante, quando também bateram na face de Paulo, né? E aí Paulo fala: olha, vocês estão aqui para julgar-me de acordo com a lei, contra a lei me batem. Então veja que eles estão abusando da lei aqui e batendo, né? Não era permitido por lei espancar ou torturar as pessoas, ou até mesmo aquelas pessoas que eles queimaram no fogo. Nenhum julgamento houve, né? Eles apenas o fizeram ali. Então essa é a situação da cidade de Amonia, e por conta dessa seita dos Neores, essa cidade terá que ser destruída, porque eles estavam armando um plano para destruir toda a terra, né? Tirar a liberdade do povo. Então por isso vai ser necessário que essa cidade seja destruída. E tudo isso que está acontecendo é um testemunho para mostrar que o que está acontecendo nessa cidade realmente é justo, e eles serão destruídos. Vamos finalizar aqui então no versículo 17, amanhã a gente continua a partir desse versículo aqui, tá bom? Gratidão a todos, não percam a live hoje com a Carol, tá bom? Da abertura do chamado dela, missionário. Vamos ver para onde ela vai ser. Vai ser hoje às 9 horas da noite, 21 horas, horário de Brasília, tá bom? É essa mensagem que eu compartilho hoje com vocês. Em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.